Existem livros que não foram inclusos na Bíblia? A resposta é sim. Os chamados livros apócrifos foram descartados do cânon das Escrituras pela Igreja Católica e, posteriormente, pela Reforma Protestante. Mas por que esses livros foram descartados? Existem vários argumentos e explicações. O assunto ainda divide opiniões entre teólogos e estudiosos da Bíblia. As religiões cristãs entram em constante debate sobre o assunto e a maioria predominante ainda acha que esses livros realmente não deveriam ser inclusos na Bíblia. Porém, uma parcela de pessoas que acreditam na veracidade desses livros argumentam que fazem todo sentido e que completam as demais escrituras do livro sagrado. No vídeo de hoje, você irá conhecer 10 livros que foram considerados apócrifos e não foram inclusos na Bíblia. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do tio Lu. Você sabe o que são os livros apócrifos? São aqueles livros bíblicos, entre aspas, que não foram incluídos entre os 66 que formaram as chamadas Escrituras Sagradas. O Novo Testamento é uma das obras mais influentes nos últimos 2 milênios. Foi através desses escritos que a maior religião do mundo ocidental moldou o nosso mundo de muitas maneiras sutis. Mas a lista dos 27 livros que hoje conhecemos como o Novo Testamento se uniram gradualmente através de uma série de concílios, até que os livros se tornassem consenso para a maioria dos cristãos. Existem muitos livros que foram rejeitados pela Igreja e foram considerados apócrifos, mas hoje mostraremos apenas 10 livros, os mais interessantes que não foram incluídos no Novo Testamento. Alguns foram excluídos por razões óbvias, outros provavelmente por não terem uma aceitação popular. Alguns ainda mostram certa obscuridade e outros ainda não entraram no cânon sagrado dos cristãos por um ou outro detalhe não justificável. A Bíblia é um livro composto por escritos sagrados que foram reunidos durante séculos. Os originais da Bíblia foram escritos em grego, hebraico e aramaico. O livro foi dividido em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Não existe uma versão original de manuscrito da Bíblia. As edições do Antigo Testamento em hebraico e do Novo Testamento grego que existem hoje são cópias que foram encontradas em pesquisas arqueológicas. O Antigo Testamento foi escrito vários séculos antes de Cristo por escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu. Os textos estão em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jó, Esther, entre outros. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em pergaminhos confeccionados em pele de cabra e copiados por escribas. Já o Novo Testamento foi escrito pelo povo cristão a partir do Evangelho pregado por Jesus Cristo. Hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo, traduzido e distribuído por todo o globo terrestre, sendo possível encontrá-la em mais de 2.000 línguas diferentes. Os cristãos acreditam que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. A forma em que o Novo Testamento foi composto é algo que ainda hoje beira a obscuridade, não havendo informações exatas sobre os critérios para a escolha de uns e descarte dos outros. Esta lista não é destinada a validar ou desacreditar a credibilidade de qualquer livro em particular, mas para fornecer algum contexto para a criação do Novo Testamento. Como o Novo Testamento é resultado da opinião ortodoxa da época,
foram excluídos textos gnósticos desta lista. O Apocalipse de São Pedro. O Apocalipse mais conhecido, o livro que descreve as visões dos fins dos tempos, é naturalmente o livro do Apocalipse de São João, ou comumente chamado de Livro das Revelações. Mas nem de longe era o único a ser lido pelos primeiros cristãos. Um dos mais populares e amplamente divulgado foi o Apocalipse de Pedro, escrito em forma de diálogo entre Jesus e os seus seguidores. Basicamente descreve coisas horríveis que acontecem no inferno e as maravilhas que se sucedem no céu, além de apresentar muitos detalhes sobre as punições cabíveis para aqueles que padecem no inferno. Aqueles que são blasfemos são pendurados pela língua, homens e mulheres adúlteras são pendurados pelos cabelos e pés, assassinos são lançados em um abismo com terríveis répteis. Enquanto isso, os que vão para o céu cantam canções, revestidos em belos corpos, pele incorruptível, vestimentas resplandecentes e cheiro agradável. A Epístola de Barnabé. Este livro foi escrito entre 70 e 130 d.C. Sabemos que o conteúdo foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém, mas antes da rebelião judaica em 132 d.C. Ele foi muitas vezes atribuído a Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, mas pode ter referenciado a um outro Barnabé. Este livro coloca-se diretamente entre os debates da época sobre a relação do cristianismo com o judaísmo. Ele rejeita o valor dos ensinamentos anteriores no judaísmo e rejeita todos os aspectos cerimoniais do judaísmo. A epístola estabelece interpretações completamente diferentes da Torá, que alega o livro apontam para a validade do cristianismo. A Epístola de Barnabé cita um monte do Antigo Testamento, além de Enoque, um dos livros mais fascinantes não incluídos no Antigo Testamento, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Evangelho da infância de Tiago. Sabemos por várias referências iniciais de que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram totalmente escritos logo no início da história cristã, muito mais cedo do que os outros 23 livros. O interesse na vida, e não só no ministério de Jesus, foi compreensivelmente intensa no mundo cristão primitivo. Todo um gênero de evangelho foi criado especificamente para lidar com a infância de Jesus, chamados de apropriadamente de evangelhos da infância. Um dos mais famosos é o Evangelho da Infância de Tiago. Este livro atesta a importância de Maria para os primeiros cristãos, descrevendo seu nascimento original, sua adolescência e, claro, os primeiros anos da vida de Jesus. Faz afirmações sobre a virgindade perpétua de Maria e do envolvimento de Deus na escolha de José. O livro descreve em detalhes o genocídio de crianças por Herodes em Belém, o exílio inicial de Jesus no Egito e os paralelos entre o nascimento e crescimento do Messias e seu primo, João Batista. O livro apresenta uma diferença. O nascimento de Jesus ocorre em uma caverna. Pastor de Hermas. Provavelmente um dos livros mais obscuros para os leitores modernos, embora tenha sido um livro com grande influência nos 2 primeiros séculos do cristianismo, muito conhecido para os primeiros cristãos e muito popular nos séculos 2 e 3 d.C., embora quase caiu inteiramente no esquecimento pelo 4º século. O pastor foi referenciado por muitos pais da igreja, embora já na época fosse considerado muito controverso. Era usado como escritura sagrada por algumas igrejas primitivas e desprezado por outras. Muitos cristãos da época o consideravam como um texto herético. No entanto, foi influente para muitos e, portanto, deve ser observado. O Pastor de Hermas é um livro alegórico, escrito quase todo na primeira pessoa, descrevendo as visões de Hermas, um ex-escravo. Também inclui 12 mandamentos e 10 parábolas, direcionadas principalmente no trato com a ética cristã e a importância de ser fiel. Primeira Clemente. É uma das 2 cartas, mais uma vez, para a igreja em Corinto, atribuída ao Papa Clemente de Roma. O primeiro é realmente acreditado por muitos estudiosos como um dos primeiros não canônicos
escritos cristãos que foram escritos pelo autor atribuído. Isso por si só torna uma raridade entre os primeiros textos cristãos. Era bem aceito na época e é influência em várias listas finais de importantes textos cristãos, junto com a Didaqué. É um dos primeiros livros escritos que, eventualmente, tendo todos os possíveis pré-requisitos, não foram incluídos no Novo Testamento, mesmo sendo datado em cerca de 95 anos depois de Cristo. O livro em si foca nos conflitos da disputa na igreja de Corinto e sobre a remoção de vários líderes da igreja, além de uma remoção de objetos pessoais de Clemente. O Evangelho de São Tomé. Eis um dos livros mais famosos não incluídos no Novo Testamento. O Evangelho de Tomé não é um livro que foi passado através dos tempos pela tradição, como os outros, mas foi redescoberto em 1945. Não temos nenhuma evidência que tenha sido amplamente lido pelos primeiros cristãos, e as poucas referências que se referem a ele como herético. O Evangelho de Tomé é interessante pela diferença da estrutura em relação aos 4 evangelhos tradicionais. É uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, em vez de uma narrativa da vida do Mestre, que inclui alguns dos seus ensinamentos. O Evangelho de São Tomé foi um dos livros mais estudados e não incluídos no Novo Testamento devido à forma que foi redescoberto. Ao contrário dos evangelhos narrativos, este livro não menciona a morte e ressurreição de Jesus, mas concentra-se, em vez disso, nos ensinamentos e como eles nos levam à vida eterna, quando adequadamente compreendida. A Didaqué. A Didaqué, ou Doutrina do Senhor dos 12 Apóstolos, é um dos apócrifos mais apreciados pelos estudantes na área. A Didaqué é basicamente um passo a passo para uma vida cristã. A primeira seção é sobre como os cristãos devem aplicar os mandamentos de Deus. A segunda seção trata dos sacramentos, batismo, eucaristia e jejum. A terceira é sobre a estrutura da igreja. A Didaqué foi seriamente considerada para a inclusão no Novo Testamento por alguns nos primeiros dias da igreja cristã. É fascinante imaginar como este livro teria afetado divisões na igreja que surgiram ao longo dos próximos 2000 anos. Argumentos sobre o batismo e a eucaristia, no caso ceia, principais pontos de divisão, teriam sido drasticamente alteradas se este texto tivesse sido incluído. Epístola perdida aos Coríntios. Primeira e segunda carta aos Coríntios, é claro, são os pilares principais das epístolas de Paulo no Novo Testamento. Estas cartas são a base da ética cristã e da importância de Paulo, mas havia outras cartas entre Paulo e a igreja em Corinto. A primeira, aparentemente, foi escrita antes de 1 Coríntios e é referenciada por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9. Eu escrevi para você, em minha carta anterior, para não se associar com pessoas sexualmente imorais. Seria fascinante ver a outra correspondência onde Paulo exorta os moradores cristãos de Corinto, mas essa é aquela informação provavelmente perdida para sempre, infelizmente. E isso nos leva à terceira carta de Coríntios. Esta carta sobreviveu e foi incluída em algumas listas iniciais de documentos sagrados, mas por volta do século IV não foi considerada válida. Ao contrário da primeira e segunda epístolas, é considerada, pela maioria dos estudiosos, uma carta não escrita por Paulo. A terceira carta, em sua maior parte, trata de corrigir a interpretação dos 2 primeiros livros e provavelmente foi escrita na intenção de advertir os considerados hereges. E finalmente, o documento que... Quem diria que o apócrifo mais bem cotado para a primeira posição não tem prova de existência, embora seja óbvio que foi a matriz de todos os outros evangelhos sinóticos. Um livro que não tem nenhuma evidência sequer que existe. O suposto documento que é um evangelho de hipotéticos ditos que explicaria as semelhanças entre os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sua existência foi postulada pela primeira vez em 1900 pelos estudiosos que tentam compreender a semelhança entre os 3 livros. Todos os 3 evangelhos compartilham histórias, frases e citações diretas. Marcos tem mais em comum com Mateus e Lucas, mas há partes de Mateus e Lucas que não estão em Marcos. Além disso, cada livro contém trechos únicos
que não estão em nenhum dos outros livros. Isso torna difícil determinar qual deles foi escrito primeiro em relação aos outros. Diferente de hoje, não havia tradição em referenciar origens escritas ao escrever. A hipótese Q afirma que haveria um quarto evangelho originando todos, complementando partes que faltam em São Marcos, do material semelhante ao utilizado nos 3 evangelhos. Este documento teria sido amplamente difundido em toda a igreja cristã primitiva, sendo esta a fonte de material para a criação dos evangelhos sinóticos. Tudo isso são hipóteses, já que não há uma cópia parcial ou completa deste livro, nem há este evangelho misterioso em qualquer dos primeiros escritos cristãos. O debate, hipótese Q, ainda é intenso nos círculos de estudos nos dias de hoje, incluindo muitos estudiosos que fizeram carreira em cima do assunto, tanto em apoio como em oposição à sua existência. Esta foi a lista dos 10 livros mais fascinantes que não foram incluídos no Novo Testamento. Em breve, voltaremos a falar sobre livros apócrifos que não foram incluídos no cânon sagrado das Escrituras. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.